Olá pessoal, então vamos continuar com a correção dos exercícios. Nós paramos no exercício 15 e nesse vídeo, que é a parte 2, vamos continuar do exercício 16 em diante, ok? Então vamos para o exercício número 16. Assinale a alternativa correta relacionada à lei de segregação independente estabelecida por Gregor Mendel. Deixa eu só pegar uma caneta colorida aqui. Então vamos lá. Gametas parentais são aqueles que apresentam as novas combinações gênicas resultantes da permutação. Não são os parentais, né? São a filiação, que seria F1 e F2, né? Então essa aqui está errada. B. Os filhos de um homem de olhos castanhos claros, Azão Azinho e Bezão Bezinho, e de uma mulher, poderão apresentar para a mesma característica fenótipo castanho claro, castanho escuro, castanho médio, azul e verde? Pode, né? Justamente a segunda lei de Mendel mostra isso. Tem aquela proporção, né? 9 para 3 para 3 para 1, ou seja, aparece um pouquinho de cada manifestação. Pode ser que ela seja recessiva, bem recessiva e apareça uma vez só, ou que ela seja dominante e apareça mais vezes, mas vai sempre ter um pouquinho de cada, né? Então a resposta vai ser a letra B. Por que não é a letra C, já que aqui está com a proporção de 9 para 3 para 3 para 1? Porque essa proporção é aquilo que eu vejo, ou seja, é o fenótipo e não genótipo. Então, isso aqui está errado, eu trocaria genótipo por fenótipo, tá? Então, a resposta da 16 vai ser a letra B de bola. 17. Considere o experimento de Mendel, reproduzido no quadro abaixo, em que ervilhas puras para a semente amarela e para a superfície lisa foram cruzadas com ervilhas de semente verde e superfície rugosa. Então, a demonstração está aqui nesse quadrinho, né, que foi aquele experimento que o Mendel fez. Ao promover a autofecundação de um indivíduo da F1, qual foi a conclusão que Mendel chegou quando em F2 apareceram sementes amarelas e rugosas e verdes e lisas? Então, qual foi a conclusão que ele chegou no seu experimento? Isso aqui foi o trabalho de Mendel, né? Que ele passou ali um bom tempo da vida dele fazendo, e lá no meado de 1865, por aí, ele publicou, né? Na verdade, ele deixou disponível e inclusive outros cientistas vieram depois e até melhoraram, né, o experimento dele. Então ele concluiu o seguinte, né? Mendel concluiu que a herança da cor era independente da herança da superfície da semente, ou seja, o aspecto de ser lisa ou rugosa, tá? E determinou também, concluiu também, né, que uma não influencia na outra. Por isso que ele falava de segregação do tipo que independente. Uma característica não vai interferir ou influenciar na outra. São coisas separadas porque são feitas em cromossomos homólogos, mas de quê? Diferentes, né? Pares diferentes, ok? Questão 18. Em meados do século XIX, Gregor Mendel realizou cruzamentos entre pés de ervilha que apresentavam diferentes características morfológicas. Mendel avaliou a herança de fenotipos relacionados com a altura, tipos de flores, morfologia das vagens e sementes. A partir da análise dos resultados desses experimentos, ele postulou o que ficou conhecido como as leis de Mendel, né? Tem a primeira, né, e a segunda. Na primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores, cada característica morfológica observada nas plantas é determinada por fatores que se encontram em dose dupla nesses organismos. Entretanto, no processo de reprodução, ocorre a segregação desses fatores, que são transmitidos de forma simples para a nova geração, que aí já que é a segunda lei, né? Com base na descoberta realizada pela biologia celular e molecular, responda a questão A, B e C. Então vamos para a letra A.
Atualmente, como são denominados os fatores citados por Mendel e por que eles encontravam anteriormente em dose dupla nas plantas? Então, quando Mendel falava em fatores, ele queria falar que era genes, só que naquela época ele não tinha esse conhecimento ainda, né? Gene, essa palavra gene é recente, foi bem depois dos trabalhos dele que outros cientistas, né, nomeou desse jeito, mas naquela época ele chamava de fatores. Então, fatores para Mendel, né, para a gente agora se chama genes. E eles encontravam-se duplos porque a ervilha é um organismo que diploide, ou seja, apresenta pares de cromossomos homólogos, tá? Então, anotem a resposta aí. Letra B. Qual a macromolécula que compõe esses fatores? E como é denominada e constituída a unidade básica desse polímero? Ora, se fatores para Mendel é a mesma coisa que genes, então o que é um gene? É um pedaço do DNA. Então, o todo, o maior ou a macromolécula seria o DNA. E ele é constituído de quê? De um açúcar de 5 carbonos, né, chamado pentose, que nesse caso do DNA é a desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. E quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, guanina e citosina, tá? Então, é assim que ele é determinado. E a letra C? Explique por que durante o ciclo celular a segregação dos fatores está relacionada com o aumento da variabilidade genética. Porque na prófase 1 da meiose acontece um processo muito importante chamado de permutação, também chamado de permutação gênica, né? Ou só permuta, ou crossing over, que é quando os cromossomos, né, eles trocam pedacinhos entre si, que na verdade acontece na prófase 1 da meiose 1, na subfase Paquíteno, tá? Então é lá nesse processo aqui, nessa fase da divisão celular, que os cromossomos homólogos vão trocar pedacinhos entre si e isso aumenta a variabilidade genética. Questão D. Em uma planta de ervilha, os alelos Vzão, que é dominante, e Vzinho, que é o recessivo, determina a cor amarela ou verde nas sementes. E os alelos Rzão, que é dominante, e Rzinho, que é recessivo, determina a forma lisa ou rugosa das mesmas, respectivamente. A partir da autofecundação de um indivíduo heterozigoto para ambos os alelos, né? Então, se ele é heterozigoto para ambos os alelos, vai ficar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Indique os prováveis fenótipos e suas respectivas proporções de acordo com a segunda lei de Mendel. Então, vai ficar assim: a amarela e lisa vai ser 9 para 16 possibilidades, que se você colocar em porcentagem, dá isso aqui, né? 56,25%. A verde e lisa, 3 em 16 possibilidades. A amarela e rugosa, 3 para 16 possibilidades. E a verde e rugosa, 1 para 16 possibilidades. Então, seguindo aquela proporção da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. E aqui do lado tá as porcentagens, se vocês quiserem anotar, tá? Então, é só montar aquele quadrinho de Pinet, colocar ali Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com outro Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí você vai conseguir achar essa proporção aqui, né? Aquele quadrinho de Pinet com 16 quadradinhos, ok? Questão 19. Em certa espécie de ratos, o alelo dominante Bzão determina a cor do pelo, que seja cinza. Então, ó, Bzão, ele vai ser a cor do pelo cinza. Enquanto que o genótipo recessivo Bzinho determina a pelagem preta. Em outro cromossomo, um locus, o que é locus mesmo? É a posição que
essa característica está no determinado cromossomo, tá? Em outro cromossomo, um locus afeta uma etapa inicial da formação de qualquer dos pigmentos do pelo. Nesse locus, o alelo dominante, azão, possibilita um desenvolvimento normal da cor, mas o genótipo recessivo azinho bloqueia toda a produção de pigmento. Assim, ratos azinho são todos albinos, independentemente do seu genótipo no locus B. Do cruzamento de um rato macho de pelagem cinza com uma fêmea albina, cujo genótipo é azinho, bezinho, 50% da prole foi albina, 25% preta e 25% cinza. Determine o genótipo do rato macho, justificando sua resposta. Então, o rato macho ele vai ser o quê? Azão, azinho, bezinho. Por quê? Porque se ele é cinza, ele deve apresentar pelo menos um alelo azão e um bezão, para que ele seja cinza. Ele tem que ter um dominante de cada. Aí ele foi cruzado com uma albina, ó, aqui no enunciado fala, ó, uma albina, né, que é a fêmea, azinho, bezinho. Então, existem tanto descendentes de pelagem preta, que vai ser bezinho, existem descendentes ali albinos, ó, a proporção está até aqui, ó, 50%, né, de albino, 25% de preto e 25% de cinza. Então, ó, preta vai ser bezinho, albino azinho, e o macho deve possuir pelo menos um azinho e um bezinho também, para que possa gerar o quê? Descendentes com esses, né, genótipos aqui. Senão, como é que ficaria? Um já vem da mãe, tá? Aqui a mãe é toda homozigoto, então o outro teoricamente tem que vir da onde? Do pai. Então eu já sei que ele é duplo heterozigoto, ou seja, azão, azinho, bezinho, tá? Nem precisava montar aquele quadrinho de Pinê, achar gameta, não precisa nada disso. É só você ver aqui, ó, pelo próprio enunciado e ir destacando as partes importantes que você consegue fazer, ok? Questão 20. Indivíduos híbridos ou duplo heterozigoto, né, heterozigoto, aqui ó, azão, azinho, bezinho, foram cruzados com indivíduos duplamente homozigoto, azinho, bezinho. Então aqui ele já te deu, ó, os parentais. Fácil, né? É só você agora fazer o cruzamento. E resultando ali 180 descendentes. Desses, espera-se que o número de indivíduos com genótipo igual ao dos híbridos, ou seja, que tem que ser o quê? Azão, azinho, bezinho, né? Na geração paterna seja de quanto? Então vamos lá. Se ele já te deu aqui os genótipos dos parentais, então você coloca aqui embaixo e faz o cruzamento. Como é que eu acho os gametas? Esse com esse daqui, então fica azão, bezão. Esse com esse daqui, azão, bezinho. Esse com esse, azinho, bezão. E esse com esse daqui, azinho, bezinho. Já montei aqui todos os gametas possíveis desse indivíduo. E desse outro indivíduo aqui, só vai gerar um tipo de gameta, que vai ser azinho, bezinho. Então, eu não preciso colocar 4 vezes a mesma coisa. Tá? Se é tudo igual, vai dar tudo o mesmo resultado. Então, eu posso economizar tempo, né, e esforço aqui, ok? Já que vai ser tudo igual. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cruzar esses gametas, né, fazer a fecundação deles, para poder ver ali o indivíduo. Então, vamos lá. Azão, azinho, bezão, bezinho, porque eu vou misturar esse com esse. Agora, eu vou misturar esse com esse daqui, vai ficar azão, azinho, bezinho. Agora, esse com esse daqui, ó, azinho, bezão, bezinho. E aqui fica azinho, bezinho. Mas ele quer um indivíduo que seja o quê? Igual, né? Aqui, ó, ele quer, ó, um genótipo igual ao do híbrido, que é esse daqui. Então, esse que tá aqui em laranja, ó, que é uma em 4 possibilidades. Então, tá aqui, ó, 1/4. Só que ele falou de, ó, 180 descendentes. Então, é 1/4 vezes 180, que é igual a 180, né, dividido por 4, que vai ser 45.
Então, a resposta da 20 vai ser a letra B, ok? Questão 21. Em uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento da pelagem são controlados por genes autossômicos, que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo demonstra as características para esses alelos. Então, Bzão é pelagem negra, Bzinho, pelagem branca, Szão, pelagem curta e Szinho, pelagem longa. Então, aqui ficou muito fácil porque ele já te disse quais são os genes e quais as características. Agora é só você utilizar essa informação. E ele quer, sobre o cruzamento de um gato macho, Bzão, Bzinho, Szão, Szinho, com uma gata fêmea, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão. Então, ele já te deu aqui também, o genótipo dos parentais. Então, é só você cruzar um com o outro e ver o que ele está pedindo aqui embaixo e responder, tá? Então, fica muito fácil. Letra A. Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? Então, eu coloquei aqui em outro slide para ficar com mais espaço. Então, olha só, eu vou fazer aqui o cruzamento do macho com a fêmea, já montei aqui, tá? Então, os gametas aqui vai ficar, do macho, Bzão, Szão, Bzão, Szinho, Bzinho, Szão e Bzinho, Szinho, tá? O do macho é esse aqui de cima. E o da fêmea só tem como fazer o quê? Um gameta, um tipo de gameta, né? Que é Bzinho, Szão, tá aqui. Não precisa repetir os 4 porque é repetido, vai dar a mesma coisa, tá? É só para poupar tempo e espaço. Aí você vai fazer agora a fecundação desses gametas, né? Então você vai misturar esse com esse e vai colocando aqui os resultados. Então, qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? Então, filhote branco com pelagem curta, 50%, que são esses que estão aqui destacados. Ah, como é que eu sei? Porque o quadrinho aqui, tá me mostrando que para ser branco ele tem que ser Bzinho e para ter pelagem curta tem que ser Szão. Então, é só Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, Bzinho, Bzinho, Szão, Szinho. Ah, mas tem um Szinho aqui, mas quem sobressai é o Szão, então vai ser branco, ok? Então, se tem 2 em 4 possibilidades, então 50%. Aí você coloca lá na letra A, 50%. Aí a letra B. Quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela fêmea e pelo macho? Pelo macho são esses aqui, Aí você coloca aqui na letra B, esses gametas aqui que são do macho. E da fêmea vai ser esse daqui, tá? Ou então puxa uma setinha, né? Se você colocou embaixo, tanto faz. Letra C. Se a gata acima, né? Que é essa que colocou aqui, cruzar com gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? Então, a gata, vou pegar só a parte da pelagem, não preciso nem colocar a cor dela, posso usar só a pelagem. A gata, ela é Szão, Szão, botei aqui. E para ser pelagem longa, tem que ser o quê? Szinho, Szinho. Olha a tabelinha aqui, pelagem longa, Szinho. Então, se essa gata que é pelagem longa cruzar com um gato de pelagem curta, né? Aliás, ao contrário, né? Pelagem longa, isso, com pelagem longa. Então, o que vai acontecer aqui? Vai dar Szão, Szinho, porque Szão com Szinho, Szão com Szinho, ou seja, vai dar 100% de gatos o quê? Pelagem curta, mas ele está me perguntando pelagem longa. Então, se vai dar 100% de curta, 0% de longa, tá? Então, muito tranquilinho esse exercício, né? Muito fácil. Anotem aí direitinho a resposta, faz o quadrinho de Pinet, tá? Com as informações aqui todinha. E vamos passar para a próxima. 22. Sequências de DNA, codificantes ou não, têm sido muito utilizadas no melhoramento genético, vegetal e animal para marcar um gene de interesse.
Uma das vantagens desses marcadores moleculares é que eles acompanham o gene de interesse ao longo de várias gerações. Essa vantagem baseia-se em uma das leis de Mendel. Qual é essa lei e qual é a relação com a meiose? Tá? Então vamos lá. Será que seria a segunda lei de Mendel, que afirma que os pares alelos localizados em cromossomos não homólogos se distribuem independentemente na formação de gametas da metáfase 1? Eles são homólogos, sim. Aqui está falando que não homólogos, né? E também não seria na metáfase 1, seria na anáfase 1. Desculpa. Tá, essa letra A está errada. Letra B. Primeira lei de Mendel, que afirma que cada caractere é determinado por um par de alelos que se separam independentemente na formação de gametas na metáfase 1. De novo, não é na metáfase 1, vai ser na anáfase 1. Então, até se você quiser corrigir aí, ó, tira essa metáfase aqui e anota anáfase, tá? Para que fique correta essa daqui, mas ela está errada. Letra C. Segundo a lei de Mendel, que afirma que os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos se distribuem independentemente na formação de gametas na anáfase 2, três coisas erradas aí, né? Dizendo aqui que não é homólogo sim. E é na anáfase 2? Não, seria na anáfase 1. Tá? Não dá para mudar aqui, mas vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Risca o 2 e bota o 1. E não é a segunda lei, vai ser na primeira lei de Mendel. Tá? Então, na primeira lei de Mendel, que afirma que cada caractere é determinado por um par de alelos que se separam independentemente na formação de gametas na anáfase 1. Essa é a resposta, tá? Letra D. Para você que não entendeu muito bem essa parte, eu aconselho a revisar os tipos de divisão celular. Dá uma estudadinha na mitose, dá uma estudadinha na meiose para relembrar o que acontece em cada fase, como é que é o comportamento da divisão dos cromossomos em cada fase, tá? Para entender melhor isso aqui. E futuramente eu até vou fazer uma aula de revisão, onde eu vou dar uma explicada melhor e revisar essas divisões, né, que é a mitose e a meiose, para que serve cada uma e as suas particularidades, ok? Mas já vai pegando para estudar, que já ajuda bastante. Questão 23. Um floricultor comercializa duas variedades de uma planta. Uma produz flores grandes e a outra flores pequenas. Então aqui, ó, flores grandes e flores pequenas. Nessas variedades, as flores podem ser vermelhas, rosas ou brancas. Então, aqui, ó, além da característica do tamanho, ele está vendo a cor. Então, são duas características. Considere que o tamanho da flor é determinado por um par de alelo com dominância completa e que a cor é determinada por outro, independentemente do primeiro, com ausência de dominância. Dominância completa e ausência de dominância são assuntos que a gente vai ver ainda mais para frente com mais detalhe, tá? Mas não se preocupa não, que dá para entender direitinho. A partir do cruzamento entre plantas de flores grandes e de cor rosa, heterozigotas, para ambas as características, quantos indivíduos com flores grandes e vermelhas, então ele quer saber isso aqui, né? Quantos indivíduos com flores grandes e vermelhas podem ser esperados em uma população de 32 descendentes. Então, vamos lá. Eu chamei flor grande de azão-azão, ou também ela pode ser azão-azinho, já que é dominante. E flor pequena, azinho-azinho. Para vermelho, eu coloquei bezão-bezão. Para rosa, eu coloquei bezão-bezinho. E para branca, coloquei bezinho-bezinho. Tá? Então, aqui vai ser justamente uma cor que vai estar intermediária entre essa e entre essa daqui, tá? Por isso que nós chamamos de dominância do tipo incompleta,
ok? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí aqui ele falou que seja heterozigotos para ambas as características. Então aqui o indivíduo tem que ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Porque ele é duplo heterozigoto. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou achar os gametas, né? Aqui, ó, esse com esse com esse com esse e esse com esse. Achei todos os gametas de um. E o outro é igual, repito aqui. Depois o que eu vou fazer? A fecundação desses gametas e achar aqui as possibilidades, que são 16 possibilidades, ok? Então aqui, ó, ele pediu que eu achasse ali, ó, quantos indivíduos com flores grandes e vermelhas podem ser esperados em uma população de 32 descendentes. Então, todo mundo que for grande e vermelho, que vai ser justamente esses três aqui, ó, porque para ser grande ele tem que ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. E para ser vermelho ele tem que ser o quê? Bzão, Bzão. Então são esses três que eu destaquei aqui de vermelho para facilitar a visualização. Então 3 em 16 possibilidades vezes 32 descendentes, né? Então fica 96 sobre 16, que você dividindo isso daqui dá 6 indivíduos. Então a resposta vai ser a letra D de dado, ok? Então, agora a questão 24. O esquema abaixo ilustra de forma sintética o processo de formação de gametas por meiose de um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí ele pede para a gente fazer o quê? Completar o esquema, tá? Então aqui, ó, é só isso aqui realmente é o processo da meiose, onde eu tenho aqui uma célula que vai aumentar o seu tamanho, né? E depois que ela vai fazer a primeira divisão, que é a meiose 1, depois a segunda divisão, que é a meiose 2. Então como é que ficaria esse esqueminha aí preenchido? Ficaria assim, ó. Ops. Mudei errado. Ficaria assim, tá? Então é só vocês pausarem o vídeo e copiarem aí direitinho na apostila de vocês ou no caderno se achar melhor, ok? Então aqui já está com as quantidades de cromossomos, se está duplicado, se está simples e qual o gameta ali que vai ser gerado, ok? Na letra B, ele pergunta qual é a probabilidade desse indivíduo formar o gameta Azinho, Bzinho. Justifique a sua resposta. Então, olha só, a probabilidade dele formar Azinho e Bzinho, eu tenho que achar a probabilidade dele ter o Azinho, multiplicar a probabilidade dele achar o Bzinho, aí eu vou ter a resposta. Por quê? Eu tenho que usar aqui multiplicação, porque é uma e outra, é aquela regra do produto, né? Regrinha do E. Então é uma possibilidade e a outra juntas. Então aqui, ó, vamos achar isso naquele esquema. Olha aqui de ter, ó, Azinho, Bzinho, ó, 2 em 4 possibilidades, tá? Porque aqui isso aqui é uma célula e aqui embaixo é outra célula. Então nessa célula aqui é que eu vou encontrar Azinho e Bzinho. Nessa célula aqui de baixo, ó, não tem Azinho e Bzinho juntos na mesmo gameta, tá? Então aqui, ó, de 4 gametas, 2 deles encontram. Então 2 para Azinho e 2 para Bzinho. Então aqui, ó, 2 em 4, né? Então seria 2 quartos. Que simplificando, né? Você pode simplificar aqui que vai ficar o quê? 1 meio. Então, 1 meio para Azinho e 1 meio para Bzinho. Que 1 meio vezes 1 meio vai dar o quê? 1 quarto. Ok? Então, essa aí é a resposta da letra B. E a letra C? Qual é a importância da meiose para a manutenção da espécie? Né? Já que a meiose ela é responsável pela fabricação de gametas, né? Então, qual é a diferença da função
entre a mitose e a meiose. A mitose, ela serve para fazer o quê? Desenvolvimento do organismo, crescimento do organismo, né? Serve para reparar células mortas, fazer renovação celular, e se ela acontecer de forma exagerada e descontrolada, forma ali um tumor que vai dar origem a um câncer. Infelizmente é assim, né, que pode surgir um câncer. E a meiose, para que serve a meiose? Só serve para gerar gameta. Então, qual é a importância da meiose para a manutenção de uma espécie? Se ela é para gerar gametas, né? E ela vai fazer o quê? A perpetuação da espécie. E lembra que na meiose existe um evento chamado crossing over, que acontece lá na prófase 1 da meiose 1, na subfase Paquítino. Então, é quando os cromossomos homólogos trocam pedacinhos, e isso vai ser importante para manter a variabilidade genética e manter também ali constante o número de cromossomos da espécie, no caso da meiose. Tá? Então, a importância da meiose é essa, ok? E a letra D? A letra D, considere que os genes azão e bezão estão envolvidos na determinação da cor das flores. O alelo azão permite a formação de pigmentos e é dominante sobre o alelo azim. O azim é recessivo e o azão é dominante, que inibe a manifestação da cor. Então, tem um que vai inibir o outro, tá? Isso aqui é um exercício praticamente de epistasia, que vai um inibir o outro. Isso também é assunto que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o alelo Bzão determina a cor vermelha e é dominante sobre o alelo Bzinho, que determina a cor rosa. Se uma planta de flores vermelhas oriunda das sementes de uma planta de flores brancas, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, é autofecundada, que fenótipos são esperados na descendência e em que proporções? Então, se eu tiver ali um indivíduo que é duplo heterozigoto e for autofecundado, né, eu vou ter essas proporções aqui. É um pouquinho diferente, né, em relação a alguns outros exercícios, mas a proporção é a mesma, né? Segundo a lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1, tá? Só que a diferença aqui, ó, é que eu tive 3 brancas com esse genótipo aqui e vou ter uma branca também com esse outro, né, genótipo aqui, que isso porque uma inibiu a outra ali, ok? Então ficou azão alguma coisa, bezão alguma coisa, que dá 9 vermelhas. Azão alguma coisa, bezinho, bezinho, 3 rosas. Esse daqui vão ser 3 brancas e esse daqui é exclusivamente, né, para ser uma coloração branca. Tá? Quando formos estudar a parte de inibição de alelos dominantes, né, dominância completa, dominância incompleta, e falar também sobre epistasia, aí esse aqui vai ficar um pouquinho mais claro, a gente pode até voltar para ver melhor esse exercício, ok? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? O trabalhão que deu para montar esses slides aqui, né? E qualquer dúvida que vocês tenham é só mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau.